Bom dia, turminha. Vamos lá. Capítulo 6. Inteligência prática. Esse é difícil de digerir. A gente entender que o conhecimento não nos leva a lugar nenhum sem ação é algo doído e poderoso. Vamos lá. Começar com a frase que ele sempre começa nos capítulos, que são bem interessantes. Então, uma pessoa pode ter muita inteligência analítica e pouquíssima inteligência prática, assim como pode ser rica em inteligência prática e pobre em inteligência analítica. Então lembra, quem disse isso foi Malcolm Gladwell, é um escritor. O tempo inteiro no livro ele nos convida a entender sobre o quanto a inteligência de fato não nos molda. E agora ele quer falar sobre a prática de uma boa inteligência. E aí ele cita no início do livro uma situação que aconteceu nos anos 90, no início do capítulo. Uma situação que aconteceu nos anos 90 em Nova York, onde Nova York sofria com muita violência. E um ex-policial foi nomeado como novo chefe do departamento de polícia de Nova York, com a promessa de resolver esse problema, mas não existia muitas esperanças que de fato ele conseguisse isso, porque vários outros já tinham tentado e a situação era bem crítica. Então a gente começa a história desse capítulo falando sobre esse cenário de Nova York e como de fato esse cara que foi eleito o chefe de polícia de Nova York nessa época mudou através da inteligência que ele quer provar como prática, tá bom? É muito interessante a gente chegar nesse ponto do livro e entender que a inteligência prática, então, para ele, envolve uma ação de visitação. Inteligência prática que ele define aqui, então, é uma inteligência que é uma forma de você se visitar todas as vezes quando você quiser desvendar alguma coisa na sua vida ou algum problema ou alguma situação. É o que a gente falou lá no início de todos esses vídeos, que é você pensar sobre os seus pensamentos. Eu não terminei esse capítulo ainda, mas como ele é denso, eu resolvi gravar esse primeiro vídeo, então é uma parte 1, porque ele fala, até onde eu li, justamente sobre o poder de perguntas para que você de fato tenha uma inteligência prática para poder aplicar na sua vida, né? Então ele falou no início desse capítulo também sobre um estudo que foi feito e o objetivo desse estudo era ver o quanto a disciplina impacta na vida das pessoas a nível de resultados, tá? Então esse estudo ele começou com um primeiro experimento que um grupo de pessoas foi orientado a fazer atividade física, exercício físico regular. E a disciplina dos exercícios regulares levou esse grupo a reorganizar todo um sistema de vida. Então, por causa da disciplina na atividade física, outras áreas foram impactadas de maneira positiva e esse indivíduo melhorou num todo, tá bom? E aí, num segundo momento, tentando fazer um reteste para comprovar essa tese sobre a disciplina, eles pegaram um novo grupo de pessoas e começaram a trazer para elas uma disciplina sobre finanças. Era um grupo de pessoas que não tinha condição financeira boa, às vezes dívida e até muitos problemas financeiros, e introduziram nesse grupo a disciplina de finanças. Essas pessoas se reorganizaram a nível financeiro e em várias outras áreas das suas vidas. Lembra, eu falo isso com vocês e é uma tecla que eu bato sempre. Bons hábitos carregam consigo novos bons hábitos. Bons hábitos enraizados nas nossas vidas matam maus hábitos que são opostos a ele. Então, isso é uma coisa muito forte que a gente precisa entender, porque a disciplina de fazer algo sistematicamente te leva ao hábito.
Então, se eu começo a beber e eu faço isso de maneira disciplinada, eu me levo ao hábito de beber muito, podendo até me tornar um alcoólatra. Então, se eu tenho a disciplina de economizar dinheiro várias vezes, eu tenho o hábito posterior de fazer isso. Lembra? Disciplina dá trabalho, é chato, demora, dói, o cérebro não quer fazer. Hábito, o cérebro se acostumou a fazer e aquilo fica enraizado dentro de você. Lembra dos moldes mentais que eu falei nos vídeos anteriores, que ele fala muito sobre isso? Então, isso corrobora também com tudo isso que ele está falando. Então, se eu já tenho um molde mental sobre algo, lembra do exemplo do pessimista, do cara que pensa de maneira negativa e aquilo é um molde na cabeça dele, ele não consegue enxergar de maneira diferente, ele nem vê de fato que ele é pessimista. É sobre isso que eu estou falando. Então, disciplina, a chave desse início de capítulo, leva pra gente a palavra disciplina, diretamente relacionada com essa inteligência prática. Então, depois desse estudo, então a ideia do estudo era falar sobre disciplina. Vale a pena a gente ressaltar o seguinte, né? Que todos os 3 casos, e foram 3 casos, um com atividade física, o outro foi na área de finanças e o último, dessa vez escolheram um grupo de universitários com notas baixas. Então, 3 áreas completamente diferentes, tá bom? Vale ressaltar o seguinte, que os resultados mostraram que se nos concentrarmos num ponto específico e melhorarmos esse ponto, outras áreas se beneficiarão. Então lembra, eu falo muito isso com vocês também, não adianta querer mudar tudo. Mudar tudo é fazer um esforço mental muito grande e o nosso cérebro não quer fazer isso. Então escolham uma área, desenvolvam essa área, dominem essa área impacta nas outras e a gente escolhe outra. Lembra da escada e dos degraus de evolução? É isso, eu não desço um degrau mais, eu subo, aprendo, estabilizo, subo outro, aprendo, estabilizo, subo outro e assim vai. Então galera, o poder que isso entrega é uma coisa que ele refletiu de uma maneira muito legal aqui também, e ele chama isso de crescimento exponencial. Eu vou ler o parágrafo inteiro porque é mais fácil de vocês entenderem. Então, em outras palavras, quando assumimos pequenos compromissos e os mantemos, quando estabelecemos pequenas metas e nos esforçamos para cumpri-las, mudamos a maior parte da rotina e afetamos outros hábitos em outros setores. Olha como isso é poderoso. Em pouco tempo, essa série de pequenas atitudes cria um efeito composto, trazendo recompensas enormes para nós. Então, eu até escrevi aqui do lado sobre juros compostos e bons hábitos. Então, isso ensina sobre finanças, isso ensina sobre emagrecimento, isso ensina sobre mudança de comportamento, isso ensina sobre alta performance, isso ensina sobre o que você quiser colocar na sua vida. Se você entender o poder de pequenas ações repetidas vezes, você entende como ficar milionário. Porque se você entender que guardando R$1 por dia, isso te gera um hábito de economia, e esse R$1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16 vira 32, imagina no longo prazo, imagina com o emagrecimento. Se eu quero emagrecer 1 e eu atinjo a meta, agora eu quero emagrecer 2, agora eu quero emagrecer 4, agora eu quero emagrecer 8, o céu é o limite. Se eu quero melhorar minha performance como atleta, eu quero levantar X quilos, eu quero levantar 2X quilos, eu quero levantar 4X quilos, e você vai só exponencializando aquilo que você está fazendo cada vez mais. Não desce degrau, sobe degrau. Importante a gente pensar nisso. Então ele fala desse crescimento exponencial e como isso acontece. E isso me impacta muito, porque me leva à reflexão de tudo que eu sempre falo com as pessoas que me perguntam sobre menos é mais. O básico funciona, é o arroz com feijão que alimenta. A vida é feita dos detalhes pequeninos que a gente não valoriza. Então olha só, as pessoas acham que precisam de uma ação muito aguda para atingirem os seus melhores resultados.
E na verdade o que acontece é o contrário, né? O efeito composto de uma série de pequenas escolhas feitas de modo regular, simples e disciplinado é que multiplica de fato os seus resultados. Então, esse capítulo é bem legal. Quando ele fala de inteligência prática, ele fala que você tem que se preocupar muito mais com o como do que de fato com o que. E aí eu vou explicar um pouquinho porque é interessante. E ele fecha a conclusão lá do início do que eu falei no início do vídeo, do chefe de polícia de Nova York, e o motivo pelo qual, com a inteligência prática, ele conseguiu resolver esse enigma de segurança que existia em Nova York. Então ele coloca 4 pontos que definem a inteligência prática do indivíduo: a mentalidade filosófica, a mentalidade de cenário, a mentalidade estratégica e a mentalidade de ação. Eu escrevi do lado, com minhas palavras, algo que eu acho que simboliza de maneira mais fácil o que é, de fato. Então, a mentalidade filosófica é a situação real, é quando o indivíduo consegue entender o momento que ele vive, verdadeiro, sem fantasias da nossa mente, e ele entende onde ele está, tá? Mentalidade de cenário é a projeção do que seria o ideal. Então, com base no que eu tenho, qual seria o melhor cenário para eu atingir uma nova perspectiva, um novo resultado. Então, eu tenho uma mentalidade de cenário, eu faço uma projeção, eu tenho um alvo, falo isso com vocês sempre também. Mentalidade estratégica se relaciona diretamente com o método, tá bom? Então, eu preciso entender o que eu preciso fazer para sair do ponto A e chegar no ponto B. Quais são as estratégias que eu vou adotar, de fato, para poder fazer isso. E por último, a mentalidade de ação. Então, se você consegue enxergar o seu cenário real, sem mentirinhas, sem draminhas e sem colocar as emoções na frente do que você está racionalizando, você tem clareza. Quando você tem clareza, você consegue projetar algo melhor para você dentro do cenário que já foi criado anteriormente. Quando você faz isso, você cria um ponto A, onde você está, e cria um ponto B, aonde você quer chegar. E aí vem mentalidade estratégica. Quais habilidades e ferramentas eu preciso adquirir neste momento para poder chegar no ponto B? Por final, mentalidade de ação, que é você fazer o que você se propôs. Lembra? Quem tem meta precisa ter método. Esse é um bom método. Clareza do momento atual, onde quero chegar, o que eu preciso fazer, de onde eu estou, para onde eu quero ir, e fazer. Eu não vou ter resultado se eu não fizer, tá bom? Resultados diferentes exigem ações diferentes. E aí ele fala sobre o cara da polícia de Nova York, e é muito legal da gente entender. Presta atenção, que aí agora eu vou falar números. Quando ele entrou na polícia, ele pegou um dado estatístico que não era importante, era relevante, e aplicou em cima dele a estratégia prática, tá? Ele detectou que em 100% da violência que acontecia dentro da cidade de Nova York, só 3% de 100%, só 3% ficavam dentro dos metrôs de Nova York. Quando ele olhou para essa situação, ele começou a se fazer perguntas para poder entender o motivo pelo qual aquilo acontecia, e olhou também as estratégias do que estava sendo feito anteriormente. Como só 3% não estavam dentro do metrô, e as pessoas, todos os chefes anteriores, não preocupavam com o metrô, já que não existia violência ali dentro, ele mudou o olhar para toda essa estratégia que foi criada anteriormente e mudou a estratégia. Ele começou a ir aos metrôs para poder entender o que acontecia. E dentro dos metrôs, apesar de não existir uma violência, existia, obviamente, uma propagação de toda essa violência para todas as outras áreas da cidade. Porque todos os malandros, os ladrões e todas as pessoas que estavam agindo de má fé dentro do metrô iam para os outros lugares. Então ele pegou pontos específicos dentro do metrô e aumentou o policiamento.
naturalmente, ele melhorou toda a segurança pública da cidade, porque ele melhorou o lugar onde não precisava. Olha que louco. Então, porque ele teve uma análise crítica sobre tudo que tinha sido feito, ou seja, ele analisou o ponto A, vislumbrou um ponto B e fez uma aplicação prática de uma estratégia diferente, ele obteve resultados diferentes. Então esses caras não conseguiam mais entrar no metrô para poder se deslocar para outras áreas e a violência diminuiu na cidade inteira. Isso é bizarro. Olha o tanto que isso faz diferença na vida das pessoas se a gente conseguir olhar para isso de maneira diferente. Então ele falou muito sobre essa mentalidade filosófica que, no meu ponto de vista, é clareza. É eu entender aonde eu estou e ser real comigo mesmo. Então eu sou gordo, o que eu preciso fazer? Eu sou magro, eu quero ganhar peso, o que eu preciso fazer? A minha performance está ruim perante outros atletas? Está ruim, o que eu preciso fazer? Então é ser sincero consigo mesmo. Essa mentalidade filosófica me remete muito à clareza, tá bem? É a forma como pensamos que cria os resultados que tanto queremos mudar. Então, se de fato eu acredito na minha mentalidade que tá tudo bem, para que eu vou mudar? Não faz muito sentido, né? E junto com isso, só um finalzinho aqui, já me delonguei demais, mas nessa parte dessa primeira parte do capítulo que eu tô falando com vocês, eu acho que é muito importante a gente entender exatamente sobre isso que eu acabei de falar. O quanto perguntas são poderosas para poder, de fato, nos tirar dos lugares que estamos incomodados. E aí vem um finalzinho que um romancista francês que chama Victor Hugo disse. A frase dele aqui é legal e é para pessoas fortes, não é para pessoas fraquinhas, tá bom? Então, a água que não corre forma um pântano. Lembra? Água que não corre, água que fica parada no mesmo lugar, inclusive apodrece. Isso foi o que eu falei, não é ele. Então, vou ler de novo para não interromper a linha de raciocínio dele. A água que não corre forma um pântano. A mentalidade que não se atualiza forma um tolo. Então, cuidado, galera. Porque se eu acredito em todas as coisas que de fato tem dentro da minha mente, sem me questionar diariamente, eu me torno um tolo, porque eu acredito só numa única verdade. Nesse sentido, é muito importante a gente visitar de fato essa palavra verdade que algumas pessoas gostam de falar, porque se uma sociedade prega hoje que ser gordo é bom e está tudo bem, e essa se torna uma verdade na minha cabeça e na minha mente, é muito importante que eu ligue um alerta nela e eu me faça perguntas, porque isso não é saúde, isso não é bom, isso faz mal. A obesidade mata e as pessoas às vezes romantizam demais, por exemplo, essa situação. Então, cuidado com as verdades que você cria na sua cabeça, que de fato não são verdades. Galera, Deus abençoe a vida de vocês. Façam perguntas. Perguntas libertam as pessoas de prisões mentais. Deus abençoe a vida de vocês.